Velocidade da luz? Não viaja. Um pouco de história para o contexto. Antes do século XVII, cientistas acreditavam que não havia tal coisa como a velocidade da luz. Eles pensavam que a luz poderia viajar qualquer distância instantaneamente. Depois foram feitas várias tentativas para medir essa velocidade por algum motivo, o qual será explicado no final desse vídeo. Recapitulando o que disse Galileu, a velocidade da luz é pelo menos 10 vezes mais rápida que a velocidade do som. Em 1638, Galileu é frequentemente creditado como sendo o primeiro cientista a tentar determinar a velocidade da luz. Seu método era bastante simples. Ele e um assistente tinham lâmpadas que poderiam ser cobertas e descobertas. Galileu iria descobrir a sua lâmpada e assim, quando seu assistente enxergasse a luz, o assistente descobria a dele. Ao medir o tempo decorrido até que Galileu via a luz de seu assistente e sabendo que a distância entre as lâmpadas, Galileu concluiu que deveria ser capaz de determinar a velocidade da luz. Sua conclusão, se não é instantânea, é extraordinariamente rápida. 1675. Ole Homer, 214.000 km por segundo. Aqui que começou a ser usado a astronomia e os dados fictícios sobre o giro da Terra, órbitas e rotações para tentar determinar a velocidade da luz. Em 1675, o astrônomo dinamarquês Ole Homer percebeu, enquanto observa as supostas luas de Júpiter, que os tempos dos eclipses das luas de Júpiter pareciam depender das posições relativas de Júpiter e a Terra. Se a Terra estava perto de Júpiter, as órbitas de suas luas pareciam acelerar. Se a Terra estava longe de Júpiter, pareciam desacelerar, imaginando que as velocidades orbitais não deveriam ser afetadas pela sua separação. Ele deduziu que a aparente mudança deveria ser devido ao tempo extra para a luz viajar quando a Terra estava mais distante de Júpiter. Usando o valor normalmente aceito para o diâmetro da suposta órbita da Terra, ele chegou à conclusão de que a luz deveria ter viajado uns 200.000 km por segundo. Tudo isso foi baseado no pressuposto que a Terra é uma bola no sistema heliocentrista. 1728, James Bradley, 301.000 km por segundo. Em 1728, James Bradley, um físico inglês, estimou a velocidade da luz no vácuo em torno de 301.000 km por segundo. Ele usou distorção estelar para calcular a velocidade da luz. A distorção estelar faz com que a posição aparente das estrelas muda devido ao suposto movimento da Terra em torno do Sol, novamente assumindo que a Terra é uma bola e partindo de uma premissa inicial errada. 1849. Hippolyte Louis Fizeau, 315.000 km por segundo. Um físico francês, Fizeau, brilhou uma luz entre os dentes de uma roda dentada de rotação rápida. Um espelho mais de 8 km de distância. Será que ele calculou a curvatura da Terra antes? Do feixe refletido voltava através do mesmo espaço entre os dentes da roda. Variando a velocidade da roda, foi possível determinar em que a velocidade da roda era rápida demais para que a luz passar através do espaço entre os dentes até o espelho remoto, em seguida de volta através da mesma abertura. Ele sabia o quão longe a luz supostamente percorrida e o tempo que levava. Dividindo-se distância pelo tempo,
ele teve a velocidade de luz de 3.300 km por segundo. 1862, Léon Foucault, 298.000 km por segundo. Outro físico francês, Léon Foucault, usou um método semelhante ao difusor. Ele brilhou uma luz num espelho rotativo e depois refletiu em outro espelho fixo de volta para o primeiro espelho. Como o primeiro espelho estava girando, a luz do espelho rotativo refletiu num ângulo diferente do ângulo inicial. Através da medição deste ângulo foi determinada a velocidade da luz. Foucault continuou trabalhando este método ao longo dos anos. Sua medição final, em 1862, de 299.796 km por segundo. Hoje em dia, a velocidade da luz é medida no vácuo, mas, como todos sabem, não moramos no vácuo. Todos esses experimentos no vácuo são inúteis na prática. Agora vamos analisar e desconstruir o mito da velocidade da luz. Em primeiro lugar, luz é um campo de energia que ocupa todo um espaço. Ela não se move a quase 300.000 km por segundo. Isso é um absurdo que tem sido passado de geração a geração, porque todos têm cegamente aceitado o que lhes foi dito, assim como toda essa teoria global. A luz é invisível, a luz não se move. O que você mede com a velocidade da luz é o tempo de reação entre a introdução de energia para um campo de energia que já existe. Agora imagine que há um eletroímã no teto de uma sala que está aplicando uma força sobre um pedaço de metal no chão, criando tensão apenas o suficiente para não o mover. Então você aumenta a energia do eletroímã até o metal se mover. Você mede o tempo que levou para mover o metal e calcula isso como uma velocidade e obtém 300.000 km por segundo. Mas o que aconteceu não foram partículas passando do ímã para o metal a 300.000 km por segundo. Havia um campo magnético criando uma ponte entre o eletroímã e o metal. Substitua o eletroímã com uma lâmpada e substitua o campo magnético com um campo de energia de luz. Quando você liga a luz, os fótons de luz não estão se movendo para longe da lâmpada a 300.000 km por segundo. Você introduziu mais energia num campo de energia que já existe. Esse campo de energia invisível é o éter, descrito por Tesla. Assim, quando alguém tenta medir a velocidade da luz, na verdade está medindo o tempo que leva para que a reação ocorra igual num campo magnético. O que faz com que seja possível enxergar não são trilhões de fótons de luz entrando no seu olho a 300.000 km por segundo. Para acreditar que seus olhos e cérebro são capazes de decodificar trilhões de fótons de luz em movimento nessa velocidade a cada segundo é um absurdo. Mas por que outras explicações são ignoradas, como o éter? O absurdo é aceito como fato. Seus olhos funcionam semelhantes a um leitor magnético de um disco rígido de computador. Entre você e tudo que você está olhando há um campo de luz invisível, o éter. Então pense nisso como um campo magnético. Isso cria uma ponte magnética entre os seus olhos, o que você está olhando, da mesma forma como um leitor magnético em um campo de energia magnética entre si e o disco rígido. Cada matéria diferente tem uma assinatura atômica diferente, assim como dados gravados em um disco rígido. Seus olhos vão detectar as diferentes tensões de pontes magnéticas entre seus olhos e tudo que você está olhando. A razão pela qual você precisa de luz para ver é porque sozinho o campo de luz invisível não é suficientemente forte sem a introdução de mais energia,
pilhas, baterias, energia de tomada elétrica ou a energia do Sol, por exemplo. Então, quando você está olhando para as estrelas, existe uma ponte de luz invisível entre você e as estrelas. Seus olhos estão lendo tensão dessa ponte de luz, portanto você não está vendo a luz que tem viajado durante milhões de anos-luz até chegar no seu nervo óptico. Você está vendo são estrelas em tempo real, instantaneamente. Fótons de luz não são ondas e partículas, são campos de energia concentradas dentro de um campo de energia maior. É por isso que fótons foram observados desaparecendo e reaparecendo como se tivessem entrados numa dimensão diferente. Eles foram apenas absorvidos no campo de energia e depois emitidos novamente. Dizem que luz também são partículas, apenas para tentar justificar como a luz se dobra por causa da gravidade. Por que numa onda não seria sujeita à gravidade? Precisa ser matéria, então eles inventaram que também é uma partícula. Luz pode ser manipulada com eletromagnetismo, porque luz é um campo de energia eletromagnética, não gravidade. Luz não viaja, é um campo de energia com alcance definido pela potência da fonte de energia. Se a luz fosse uma partícula viajante, quando alguém desligasse uma lanterna, a luz que estava sendo emitida pela lanterna iria continuar iluminando para frente até ser absorvida por uma barreira, como uma bala sendo disparada de um revólver. Mas não é isso que acontece. Quando a lanterna é desligada, o campo de energia diminui e a luz é recolhida pela falta de energia. Os experimentos descritos acima estavam medindo o tempo de reação entre o campo de energia e o momento dessa reação era observada, não a distância que a luz viajou até ser observada. Por isso que os valores são tão próximos. O tempo de reação é sempre o mesmo. Luz é instantânea e só existe o cálculo de velocidade da luz para manter a farsa do espaço, medir distâncias fictícias de estrelas e de outros astros. Anos-luz é papo furado.